gente, a aula de hoje é sobre potenciação. Então, afinal, o que é a potenciação? Ela é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, na prática, o que é isso? Vamos escrever aqui um número na forma de potência para vocês verem como que ele se aplica, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 4. Tá vendo? Isso daqui é uma potenciação. Isso vai ser igual, ó, a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O número aqui de cima, ele vai indicar para mim quantas vezes essa base, esse próprio número, ele vai se multiplicar. Então, eu coloquei o 2 aqui, ó, 4 vezes. Cuidado, viu, gente? Porque não é 4 vezes 2. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 vai aparecer 4 vezes aqui, tá? E aqui a gente tem o resultado, né, dessa multiplicação toda, 16. Então, na prática, é uma multiplicação, só que é uma multiplicação de números iguais, tá? Vamos conhecer, então, cada componente dessa potenciação, qual o nome de cada item. Então, eu tenho aqui, ó, o número aqui de cima que fica pequenininho, que vai indicar para mim quantas vezes ele vai aparecer, ele se chama expoente. O número maior que a gente vai usar para multiplicar, eu chamo ele de base. Os números que eu coloquei já na forma de multiplicação aqui na frente são os fatores. E o meu resultado é a potência. Um lembrete aqui bem importante, tá? Essa parte aqui dos fatores, ela não precisa necessariamente aparecer quando você for fazer a conta, tá? Você pode deixar simplesmente 2 elevado a 4 é igual a 16, tá? Nós vamos agora conhecer algumas propriedades. Existem várias propriedades da potenciação, tá? Para essa videoaula de hoje, nós vamos ver apenas 4. Então, a primeira propriedade, ela diz que sempre que o expoente for 0, o resultado será 1, tá? Ou seja, se eu tiver aqui, ó, o número 5 como base e aqui, ó, o expoente é 0. Isso vai ser igual a 1, tá? Então, não importa qual seja o valor da minha base. Se o expoente for 0, o resultado vai ser 1, tá? Bem simples essa, hein? A segunda propriedade diz que sempre que o expoente for 1, o resultado será a própria base. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, 24... e o expoente vale 1. Bem, o expoente não diz quantas vezes eu vou escrever a base para ela se multiplicar? Então, se é uma vez só, eu vou colocar ele uma vez só, certo? Portanto, toda vez que o expoente for 1, não vai ter nem conta para a gente fazer. Ele vai dar a própria base. Terceira propriedade. Sempre que a base for 1, o resultado também será 1. Ou seja, se a minha base, o meu número maior, for 1, e sei lá, o expoente for, por exemplo, 23, isso vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. E 1 vezes 1, gente, é sempre 1, tá? Por isso, não importa o número que eu escreva aqui no expoente, o meu resultado vai ser esse aqui, tá? Então, agora, vamos para a quarta propriedade, tá? Ela é um pouquinho mais chata, mas porque ela envolve um conceito maior, mas também não é nada muito complicado, tá, gente? Ela diz o seguinte: se a base for um número negativo, precisamos olhar para o expoente. Caso ele seja um número ímpar, o resultado será negativo. Agora, se ele for um número par, o resultado será positivo. Então, vamos colocar um exemplo aqui para ficar fácil. Então, eu tenho aqui, ó, minha base vai ser menos 2... e o expoente eu vou colocar 3. Vou resolver essa potência aqui. Isso vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certo? Vou olhar só para esses dois aqui primeiro, tá? A gente aprendeu lá no 7º ano, quando vocês vão ver operações com números negativos, que na multiplicação, quando eu tenho sinais iguais, a resposta é sempre positiva, certo? E 2 vezes 2 é 4.
Portanto, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Vezes o último menos 2 ali. Agora, ó, eu tenho sinais diferentes. Na multiplicação, quando os sinais são diferentes, dá negativo. 4 vezes 2 é 8. Portanto, a resposta menos 8, certo? Tá? Ou seja, toda vez que o expoente for ímpar, eu sei que o resultado vai ser negativo. Agora, um outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver menos 2 elevado a 4, isso vai ser igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? 4 vezes menos 2. Vou colocar aqui então, ó, vou fazer de parzinho em parzinho, igual no outro exemplo. Sinais iguais, vai ficar positivo. 2 vezes 2 é 4, certo? Vou continuar multiplicando. Vezes menos 2, vezes menos 2. Agora, ó, eu tenho sinais diferentes. Aqui tá positivo e aqui tá negativo. Quando os sinais são diferentes, aí fica negativo. 4 vezes 2, 8. Ó, agora deu menos 8. Vou fazer então com o último aqui, ó. Vezes menos 2. Ó o que aconteceu agora. Sinais iguais, positivo. 8 vezes 2, 16. Portanto, deu mais 16, certo? Vou colocar aqui a resposta, então, final. Deu 16. Como é positivo, eu nem preciso colocar o sinal. Ou seja, gente, toda vez que for par, vai acontecer aquilo, vai ficar em pares, portanto, vai ser sempre positivo. E toda vez que for ímpar, vai ser negativo, tá? Agora, uma coisa muito importante, ó, observação. Quando a base é negativa, temos que colocar parênteses para indicar que o sinal negativo pertence à base. Se não houver parênteses e tiver um sinal negativo, a resposta sempre será negativa. Vocês repararam que aqui a todo momento eu coloquei os parênteses? Por quê? Para dizer que esse sinal negativo, ele pertence a esse número e ele não está simplesmente para fora da conta, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui assim, ó, menos 2 elevado a 4. Isso daqui significa que esse menos não pertence ao 2, ele simplesmente está na frente da conta, certo? Então isso daqui seria igual a menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá vendo, ó? O menos, ele não pertence à minha base, ele aparece só na frente dele. Então aqui seria menos 16. Olha como muda totalmente a conta, gente. Então, tem que colocar parênteses toda vez que a base for negativa, porque senão não vai valer essa quarta propriedade, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal. Lá no Instagram, Exatamente Falando, eu tô sempre colocando resumos bonitinhos pra vocês. E você também pode deixar sugestão de vídeo lá, que eu vou gostar muito, tá? Muito obrigada e até a próxima!